Olá, Deus abençoe tua vida em nome de Jesus. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, depende do lugar onde você se encontra. Eu sou o pastor Robson, estou aqui para trazer uma palavra poderosa da parte de Deus que com certeza edificará muito a tua vida. Por isso eu peço que você tenha uma Bíblia em mãos para acompanhar comigo o texto que nós iremos estudar, que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo de número 2, do versículo 1 ao 20. Estarei trazendo aqui verdades espirituais, verdades eternas. Então, o propósito dessa palavra não é só lhe dar informações ou ideias, mas sim transformação. Por isso é importante você acompanhar comigo aqui. A Bíblia é o único livro que tem a total e verdadeira revelação sobre a raça humana. Então, nesse mundo de mentiras, a Bíblia é a única verdade. Nós estamos vendo aí enganos, mentiras, escândalos, mas a palavra é para nos alicerçar, para nos dar raiz profunda, para não sermos movidos a qualquer vento de doutrina, e sim continuarmos firmes na nossa jornada e glorificar o nome do Senhor, porque no Senhor o nosso trabalho não é vão. Então Lucas capítulo de número 2, do versículo 1 ao versículo 20, vai dizer assim, ó: Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se os dias, e ela deu à luz ao seu filho primogênito, enfaixou-o e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não temas, eis que aqui vos trago boa nova, de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Que o Senhor Jesus abra nossos olhos, nosso coração, para que nós venhamos a ser transformados pela poderosa palavra de Deus. E a primeira abordagem e lição que eu quero trazer aqui mediante esse texto, que nós acabamos de ler, é o contraste entre a visão superficial que nós temos em relação ao nascimento de Jesus, principalmente nós ocidentais que comemoramos o Natal, e o que a Bíblia realmente fala sobre isso, sobre os fatos, as circunstâncias, as pessoas envolvidas e o próprio Jesus. Lembrando que a Bíblia é o único livro que tem a verdadeira revelação sobre a raça humana. Primeiramente, Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro e nem no mês de dezembro. Isso é biblicamente comprovado. Eu não vou entrar nesse assunto porque é um assunto um pouco estendido. Nós não conseguimos saber o dia exato através desse estudo, mas o mês nós conseguimos saber. E não foi nem em dezembro e nem no dia 25. Até porque os meses de novembro e dezembro em Israel eram meses de geadas, meses frios, meses de chuvas geladas. Então nós vemos aqui três evidências nesse texto. Primeiro, que César Augusto decretou um censo. Era algo que ia favorecer ele politicamente. Eu vou entrar nesse detalhe daqui a pouco. Então ele não ia mandar as pessoas ir para suas cidades num mês de geada, de chuva, num mês de frio.
Outra evidência que nós temos é que Maria e José se locomoveu e foi até a cidade de Belém. E a terceira evidência que nós temos é que os pastores estavam cuidando do seu rebanho na vigília da noite. E em Israel eles não cuidavam do rebanho na vigília da noite, nesse tempo de chuva e geada. Então já fica muito claro isso. Agora tem um contexto bíblico, que eu posso fazer um vídeo outra hora falando sobre isso, para esclarecer para você. A Bíblia, ela não nos ordena a celebrarmos o nascimento de Jesus. Pelo contrário, a Bíblia nos ordena a celebrarmos, a proclamarmos a sua morte até que ele venha. Mas a Bíblia também não nos proíbe a celebrarmos o nascimento de Jesus. Eu não estou aqui para dizer se você deve ou não deve comemorar o Natal. O meu propósito aqui é trazer verdades espirituais, verdades eternas, para que se você faz isso, você faça com um propósito muito maior do que uma data superficial, no outro dia está aí deprimido. Não, eu quero te trazer uma alegria permanente, uma alegria verdadeira, que somente é encontrada em Cristo Jesus. E se tratando de superficialidade, eu quero abordar e trazer outra lição mediante esses acontecimentos aqui do nascimento de Jesus. Que muitas vezes, ou na maioria, nós com nossos olhos carnais e humanos, temos a tendência a enxergar o nascimento de Jesus ou o Natal como tudo perfeito, tudo harmonioso, tudo pacífico, tudo em ordem. Mas quando olhamos para as Escrituras, nós vemos totalmente ao contrário. O que nós vemos aqui é pessoas saindo das suas zonas de conforto, pessoas encontrando obstáculos, desapontamentos, dificuldades. Nós vemos perseguições, nós vemos pessoas entregando-se totalmente ao Senhor, a esse propósito, a esse plano. Pessoas perseguindo, pessoas rejeitando. Nós vemos uma diversidade de acontecimentos aqui. E que lição isso nos traz? Às vezes no Natal você pensa que a circunstância vai trazer alegria para você, o momento, a celebração ou as pessoas envolvidas. Aí você acaba colocando expectativa em outra pessoa ou em seres humanos. E isso vai te frustrar. A nossa expectativa, a nossa alegria, conforme o texto que lemos aqui, está no Senhor. Ele é o motivo de alegria. Ele é a verdadeira alegria, que vem do alto. É Ele a verdadeira satisfação. Não é o humano, não é a ceia, não é o Natal. Não são as pessoas. Precisamos de pessoas, mas não podemos depender delas. Temos que depender de Deus, de Jesus Cristo. Ele é a verdadeira alegria, conforme o texto relata aqui. Ele é a alegria que veio para nós. Hoje nos nasceu o Senhor, o Salvador, o Cristo. Isso é motivo de boas novas. Isso que nós devemos ter no coração e satisfazer a nossa alma. Porque desapontamentos, problemas nós vamos encontrar. Isso é fato. Então não é a data, mas o Senhor da data. Houve uma interferência divina aqui na terra. E vamos ver mais detalhes sobre como isso aconteceu. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. O nome César Augusto significa o exaltado. Os imperadores, os reis da época, eles se autodeclaravam deuses ou salvadores. É por isso que o Evangelho de Lucas, que trata sobre a humanidade de Jesus, tem como chave a palavra salvador, salvação. Porque as pessoas esperavam de um governo, de um homem, a salvação, a paz, o resultado, que é o que acontece hoje. Então aqui César Augusto, ele teve um reinado pacífico de 40 anos, onde ele deu ali a liberdade das pessoas comprarem e vender, viajar em segurança. Só que quando isso acontecia no Império Romano, para os judeus era o contrário. Os judeus eram perseguidos, os judeus eram oprimidos pelos cobradores de impostos, pelos soldados romanos que lhe oprimiam. Então os judeus, na mente deles, eles sabiam que essa paz romana era uma falsa paz. Esse censo foi decretado para ter a organização das pessoas, dos moradores, dos cidadãos, e fazer um controle, e ali ele poder governar, e poder manipular, e poder fazer a sua vontade política em cima do povo. E os judeus sabiam disso. Sabiam que essa paz não era paz verdadeira, porque os judeus esperavam o Messias. Agora, qual foi o erro dos judeus? Estudarem as profecias parcialmente, seletivamente. Porque na mente deles o Messias viria, libertariam eles dessa opressão e faria deles uma nação poderosa.
Só que Jesus nasceu para nos dar total reconciliação, não só política, não só física, mas uma reconciliação eterna, espiritual, completa com Deus. Quando o homem pecou e se departou de Deus, declarou independência de Deus, o homem quebrou o teu relacionamento com Deus eternamente. O homem quebrou o teu relacionamento com ele mesmo, ele perdeu a identidade dele. O homem perdeu o relacionamento dele com o próximo, que era harmonioso e ficou defeituoso. E ele também quebrou o relacionamento dele com a própria criação, com a natureza. Que Deus fez o homem para ter domínio sobre a terra e não ser escravo dela. E o homem se tornou escravo daquilo que Deus colocou ele para dominar. Então Jesus nasceu, nós vamos abordar isso à frente, para nos dar a total e completa harmonia com Deus, com nós mesmos, com o próximo e com a natureza. É restauração completa, ele vai reconciliar todas as coisas no céu e na terra, como está em Efésios capítulo de número 1. Então nós temos que entender isso, porque sem esse entendimento, nós vamos se frustrar, porque nós vamos olhar para as circunstâncias, nós vamos olhar para as pessoas, vamos esperar do homem a solução, e a solução está em Deus. E a solução, ela não é temporária, ela é eterna, ela não é corruptível, ela é incorruptível. O ladrão não rouba, a traça não corrói. É muito importante entender isso. Então você percebe que César Augusto decretou ali um censo, na mente dele era para um favor político, tirou José e Maria da sua zona de conforto para cumprir o quê? A profecia de Miqueias, capítulo 5, versículo 2, que foi dada mais de 600 anos antes do nascimento de Cristo Jesus. Então Deus usou um homem pagão, um líder, para cumprir a tua vontade. É assim que ele trabalha. Quando a terra está um caos, o céu não está em pânico. Quando os homens estão fazendo plano, o propósito de Deus prevalece. Provérbios 19, 21. O cristão deve ter essa visão para não se frustrar, para não se sentir oprimido, para não se sentir destruído diante desse mundo. Porque Deus continua no controle da história. Você percebe que para nascer o Filho de Deus, para Jesus vir ao mundo, o Salvador, o Messias, o Cristo, o Senhor, teve que acontecer mudanças, circunstâncias terrenas, políticas, envolvendo pessoas. O decreto de Deus trabalha assim. Se você for de Gênesis a Apocalipse, você vai ver sempre Deus trabalhando com homens, com líderes, com pessoas, para poder cumprir o seu propósito. Versículo 3. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, casa do pão, por ser ele da casa e da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Percebe a situação? Eu quero enfatizar aqui. Maria, carregando o Salvador do mundo no ventre, teve que sair da zona de conforto, teve obstáculos, enfrentou dificuldades. Pensa para uma mulher grávida, ali não tinha carro, não tinha helicóptero, não tinha avião, ou era andando sobre animais, ou caminhando a pé. E era uma distância de 3 dias, de Nazaré até a cidade de Belém. Então imagina a situação dela, pó, calor, mas ela entendeu o propósito de Deus. Ela guardava essas coisas no coração. Então quando nós encontramos dificuldades na nossa vida e saímos da zona de conforto, devemos perguntar qual é o propósito de Deus aqui. Se nós entendemos o propósito de Deus, o obstáculo se torna oportunidade para glorificarmos o nome dele. Quando nós não compreendemos isso, nós entristecemos o Espírito Santo e não fazemos a vontade de Deus. E olhando para esse texto aqui muito claro, a vontade de Deus prevalece em todos os momentos e circunstâncias, independente das pessoas envolvidas. E aqueles que são chamados por Deus, como Maria, foi chamada para ser a mãe do Salvador, também teve que enfrentar obstáculos e desapontamentos. Estando eles ali, aconteceu, completaram-se-lhe os dias. E ela deu à luz ao seu filho primogênito. Significa que ela não é Virgem Maria, ela teve outros filhos. Jesus teve irmãos e irmãs. Enfaixou e o deitou numa manjedoura. Ela enfaixou a criança porque era um costume normal ali na época, de enfaixar a criança para manter os ossos, a estrutura da criança firme e também manter o corpo aquecido. Deitou numa manjedoura, porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A manjedoura era o lugar onde os animais, ali, os cordeiros, se alimentavam. Por isso a palavra manjedoura vem de manjar. Percebe que o Salvador está nascendo numa circunstância de total humildade aqui.
Ele veio para servir e não para ser servido. Ele nasceu numa circunstância humilde, mas a tua identidade continuou a mesma. Não confunda as circunstâncias com a identidade de Jesus. Versículo 11. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. A identidade dele permaneceu. Ele não perdeu sua identidade. As circunstâncias que ele nasceu foi conforme o propósito de Deus, porque ele veio servir, ele veio dar a tua vida, ele veio cumprir o plano de Deus, que só ele poderia cumprir, ninguém mais. Porque o homem não caiu do céu quando ele pecou. O homem caiu do domínio, da autoridade que Deus lhe deu. Entregou na mão de Satanás. E só Jesus veio para poder restaurar isso que nós perdemos. Porque sem Jesus, nós teríamos a condenação e separação de Deus eterna. 1 João capítulo 3, versículo 8, diz que foi para isso que se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então isso tem que ter total consciência, entendimento, maturidade no nosso coração. Não confundir a circunstância que o Salvador nasceu com a tua identidade, com a tua pessoa, com o teu caráter de quem ele é. Ele é Cristo, o Salvador, o Senhor. A circunstância não pode determinar quem ele é. Tem um propósito porque ele nasceu dessa maneira. E aqui nós vamos adiante no versículo 7. Por quê? Vai falar o porquê. Porque não havia lugar para eles na hospedaria. Lucas capítulo 9, versículo 58, Jesus disse: as raposas têm os seus covis, as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E agora uma lição desse versículo 7. Jesus tem lugar na tua vida? Você tem lugar para Jesus na tua celebração? Que lugar Jesus está ocupando na tua vida pessoal, espiritual, emocional, profissional, familiar? Qual é a posição de Jesus na tua vida? Ele é bem-vindo? Reflita sobre isso. Ele deve ser o convidado especial, a prioridade. Não pode haver lugar na nossa vida que Jesus não tenha acesso. Ele tem que ter acesso a todas as coisas, a todos os lugares na nossa vida. Tem lugar para Jesus na tua vida ou você está ocupado com muitas coisas superficiais que Deus desaprova? Qual é o lugar de Jesus na tua vida? Versículo 8. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. Nós vimos que Jesus ele não nasceu em um berço de ouro, nem em um palácio, numa manjedoura. Nós vemos também que Jesus, no seu nascimento, não fez questão de se manifestar aos poderosos, aos homens de nome e renome, aos líderes. Mas a primeira manifestação foi a pessoas simples, pessoas desprezadas pela sociedade. Pastores nunca foram bem vistos, sempre foram desprezados, desde a antiguidade. Quando José se tornou governador do Egito e depois a tua família migrou para o Egito, nós vemos ali no capítulo 46, versículo 31, que eles não podiam comer na mesma mesa, comer do mesmo pão ali juntos, porque era abominação para os egípcios comer com pastores de rebanho, com os hebreus. Capítulo 46, nós vimos ali que Faraó deu autoridade a José de dar a terra de Gósen para eles. Por quê? Porque eles não podiam habitar no mesmo lugar. Era abominação para os egípcios habitar no mesmo lugar com pastores. E para quem Jesus se manifestou aqui? Para quem os anjos anunciou o nascimento do Salvador? Para os pastores. Eles eram tratados como as prostitutas, como os cobradores de impostos, pessoas rejeitadas pela sociedade. Se você teme a Deus, Jesus tem um acesso ao teu coração. Por isso que você só pode depender dele. Ele veio para as pessoas humildes, ele veio salvar os doentes, ele veio salvar os pobres. A palavra pobre no contexto bíblico não é pobre em situação financeira, é aquele que sabe que é dependente, que precisa de um Salvador, que precisa de algo a mais que o mundo não pode dar. E como o anjo se manifestou? Versículo 9. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles e ficaram tomados de grande temor. Muitas vezes as pessoas não vão estar te vendo. Você vai estar no anonimato. Mas Deus vê. Deus sabe onde você está. E se Ele quiser lhe chamar, Ele vai onde você está. E não precisa de intermediário. Foi assim com Moisés, que estava pastoreando o rebanho do teu sogro Jetro, depois de fugir do Egito. Estava ali, no Monte Sinai. E Deus se manifestou e apareceu para ele. O que ele estava fazendo?
pastoreando. Foi ali que Deus chamou ele para o propósito divino que Deus tinha para ele. E se tornou um grande líder. Escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia. Foi assim que Deus se manifestou a Davi. Davi também estava pastoreando o rebanho. Quando Samuel foi enviado à casa de Davi, à casa de Jessé, seu pai, para ungir a Davi como rei. Mas o próprio Samuel, o próprio pai, desprezaram, não imaginaram que poderia ser Davi. Davi não estava presente. Quem estava presente eram os irmãos dele. E Deus disse que não era nenhum deles ali, que era Davi, que estava pastoreando e precisava esperar ele chegar para poder celebrar, para poder fazer a unção. Olha que lição poderosa. Deus nos vê, Deus sabe quem somos. Continua trabalhando, continua cuidando, continua pastoreando, continua liderando, continua fazendo. Porque na hora certa Deus vai te chamar e Deus vai se manifestar para você. É igual aqui, eles estavam cuidando do rebanho na vigília da noite. E Deus se manifestou para eles. Versículo de número 10. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. A nossa verdadeira alegria, o nosso verdadeiro prazer está em Deus. Toda a boa dádiva, todo dom perfeito vem descendo lá do alto, do Pai das luzes, em quem não pode haver sombra ou variação de mudança. Tiago capítulo 1, versículo 17. Se você quer algo bom, algo que te dê vida, algo que te dê prazer de verdade, vem do alto, não vem do homem, não vem das circunstâncias, não vem do ser humano, vem de Deus. É para todo o povo, não era só para os pastores, era para todo o povo. É por isso que ninguém vai para o inferno por acidente, nem para o céu por acidente, por decisão. As pessoas se condenam porque elas rejeitam essa verdadeira alegria, esse verdadeiro presente. Elas não aceitam. E aqueles que aceitam vivem uma verdadeira alegria, uma verdadeira harmonia. Independente das situações, obstáculos e percalços da vida, a alegria é um estilo de vida, é interna. É uma coisa que só Deus pode dar e produzir no coração do homem. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi, olha a identidade de Jesus. Olha como o anjo anuncia Jesus. O Salvador, que é Cristo o Senhor. O Salvador. Só nele está a salvação. Se há Salvador é porque há condenação. Então precisa refletir nisso. Ele veio buscar e salvar o perdido. O homem está apartado de Deus eternamente. Mesmo que você não entenda, você precisa aceitar essa verdade. Porque ela não vai mudar só porque você não aceita. Então você não pode pagar o preço para ver. Você precisa aceitar essa verdade. Ele é o Salvador. Ele veio salvar. Por isso ele se manifestou como homem. Porque só um homem poderia cumprir a justiça de Deus. Mas o homem em si só não consegue obedecer a Deus. Então o próprio Deus se fez homem para que nós homens se tornássemos filhos de Deus. Por isso ele é o Salvador. A identidade dele veio salvar. Não é só mais um. Não é como as pessoas tratam ele, diminuindo a identidade. Muitas seitas, religiões aí diminuem a identidade de Jesus. Ele é Deus, ele é o Salvador. Ele veio salvar, ele veio por um propósito específico. Por isso que está dizendo aqui o Cristo. É o Messias, o ungido. Aquele que veio por um propósito especial. O Senhor, ele está no controle, na autoridade, ele é o Criador do mundo. No princípio era o Verbo, ele é o Verbo de Deus. Ele estava com Deus, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele nada do que foi feito se fez. João capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. João capítulo 1, versículo 14. Ele veio por um propósito, ele é o Verbo de Deus. Ele é Deus. Ele é o Salvador, ele é o Senhor, ele está na rédea da história. Ele é aquele que reina, que vive para sempre, que tem as chaves da morte e do inferno. Está voltando em glória. Então entenda o propósito do nascimento de Jesus. Se ele não houvesse nascido, ele não haveria morrido. Então não haveria cruz, não haveria redenção para a raça humana. Se ele não houvesse morrido, não haveria ressurreição. Nós não teríamos a vida eterna. Por isso que ele teve que nascer. Olha o propósito aqui. Sem nascimento não há cruz. Sem cruz não há ressurreição. Sem ressurreição não há vida eterna. Agora, se ele nasceu, então houve a cruz. Se houve a cruz, houve a ressurreição. Se houve a ressurreição, a vida eterna. Isso é sério, isso é verdade espiritual, são verdades eternas. Não podem ser ignoradas ou rejeitadas. Versículo de número 12. E isto vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança
envolta em faixas e deitada em manjedoura. Olha o sinal. O Salvador, o Cristo Senhor, vai estar deitado numa manjedoura, uma criança. Isso requer fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Tudo que não provém da fé é pecado. O justo vive pela fé. O que é fé? É você crer naquilo que Deus disse, mais do que naquilo que você vê. Você precisa crer na palavra de Deus. Por quê? Porque a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Então eles iam ver uma criança deitada em manjedoura e saber que aquela criança é o Salvador do mundo. É o Cristo, é o Senhor. Nasceu e está naquela condição de uma criança por um propósito eterno. Versículo de número 13. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. A palavra milícia aqui é uma palavra proposital, é uma palavra de contexto militar. Lembrando que o Império Romano tinha o exército mais poderoso do mundo. E o povo judeu, o povo de Deus, era oprimido por esse exército. Então aqui, o verdadeiro exército, o poder, a nossa segurança está em Cristo Jesus, está em Deus. Vem do alto, vem do Senhor. Versículo 15, nós vamos ver a resposta, a reação desses pastores, mediante a revelação que eles tiveram em relação ao nascimento do Senhor. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. Primeiro houve uma conversa, eles meditaram sobre o que aconteceu. Muitas vezes nós vamos a um culto, ou a uma pregação, ou uma situação que estamos ouvindo a palavra de Deus, e duas coisas acontecem. Primeiro, o nosso corpo físico até está lá, mas a nossa mente não está. Nós estamos lá fisicamente, mas a nossa mente está vagando em outras coisas, em distrações. É ou não é? Isso é a pura verdade, principalmente nos dias de hoje. Segundo, qual é o resultado disso? Você sai daquele lugar, daquela reunião, que você ouviu palavras poderosas, espirituais, e você esquece, entra em outro assunto, não dá resposta nenhuma. É como se entrasse num ouvido e saísse no outro. E é claro que aí não vai produzir frutos, porque a palavra de Deus não produz fruto quando você entende, se quando você aplica. E como você vai aplicar? Meditando naquilo que você ouviu. Por isso que Deus sempre exortou nas Escrituras a meditarmos em sua palavra. É o contraste entre o homem bem-aventurado e o ímpio ali no Salmo 1. O homem bem-aventurado, ele medita na lei do Senhor dia e noite, ele tem prazer nessa meditação. O que Deus ordenou a Josué a fazer, Josué capítulo 1, versículo 7 e 8, a meditar na lei dele, para ele não desviar nem para a direita nem para a esquerda, e sim ser bem sucedido. Então isso é muito importante. Por quê? Porque a soberania de Deus não exclui a nossa responsabilidade. Nós precisamos ter responsabilidade, que a partir do momento que você ouve, você não é mais inocente. Você tem uma responsabilidade. Foi o que eles fizeram. O que eles fizeram? Conversaram entre si. E falaram: vamos até Belém, vamos até lá, vamos se mexer, vamos dar passos, vamos tomar uma atitude. E vamos ver esses fatos que foram revelados a nós. Então você precisa fazer algo. O que você está fazendo quando você ouve a palavra de Deus? O que você vai fazer depois de ouvir essa mensagem? Você não pode tratar como algo qualquer. São verdades espirituais. Você precisa fazer algo. No capítulo 2 de Mateus, também tratando-se sobre o nascimento de Jesus, embora ali Jesus já tinha 2 anos, você percebe que há 3 acontecimentos ali, se você for estudar aquele texto. Os homens sábios do Oriente, os magos, vieram até Jerusalém, por causa da estrela que os guiaram, para poder chegar até Belém, onde estava Jesus. Lembrando que não eram 3 magos, e não eram reis, eram magos, eram homens sábios do Oriente. A Bíblia não diz que eram 3. 3 foram os presentes que eles deram a Jesus: ouro, incenso e mirra. Mas não eram 3 magos e também não eram reis. Eram homens sábios do Oriente. Eles tiveram uma resposta. Eles saíram da sua zona de conforto, atravessaram quilômetros e quilômetros de estradas de perigo para poder chegar até o Salvador. Herodes perseguiu, porque ele era o rei da época e ele se sentiu ameaçado. Então ele perseguiu e mandou matar todas as crianças
abaixo de 2 anos, que era mais ou menos a idade que Jesus estava. E os fariseus e escribas da época conheciam as escrituras, porque foi eles que relataram a Herodes que realmente as escrituras anunciavam o nascimento do Messias daquela maneira, mas eles não se mexeram, ficaram ali na cidade deles, em Jerusalém, não foram até Belém. Então nós vemos 3 tipos de reações diferentes e 3 tipos de resultados diferentes também. Os magos foram até a Belém ver Jesus. Herodes teve uma ação demoníaca de agir contrária e perseguir. E os fariseus, os religiosos da época, não fizeram nada, ficaram frios, sabendo que a profecia que eles conheciam e estudavam revelava que realmente o Messias havia de nascer em Belém. Como você está respondendo? Agora olha os pastores, eles se mexeram, eles se alegraram, eles foram apressadamente, não colocaram desculpas, obstáculos, mas foram apressadamente. Foi assim que Zaqueu desceu quando Jesus chamou ele, desceu apressadamente para ter com Jesus. Como você está respondendo o chamado? E no versículo 16 nós temos que ver aqui que o testemunho é verdadeiro. Não há contradição. O anjo disse a forma que Jesus seria encontrado e foi assim que eles encontraram. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura, como foi anunciado a eles. Versículo 17. E vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Versículo 18. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Lembrando que os pastores não tinham voz no meio da sociedade. Eram pessoas excluídas, rejeitadas. Um pastor de ovelha, ele não podia ir numa corte testemunhar. Ele não tinha esse acesso. Só que quando Deus chama, ele também provê. Deus não trabalha com especulações, ele trabalha com provisão. Não importa sua situação atual, não importa seu título, sua carreira, seu estado profissional. O que importa é que quando Deus lhe chama, ele provê e te dá autoridade para fazer aquilo que ele chamou. Porque ouviram o que os pastores falaram. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Vê a importância de meditar? Voltaram então os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Eles se alegraram, a verdadeira paz, a alegria, a satisfação deles estavam no anúncio, na palavra do Senhor na vida deles. Jesus é o motivo da nossa alegria, a razão do nosso Natal, a razão da nossa celebração. Ele é a verdadeira alegria, nós temos que louvar, a glorificar o Senhor. Nós temos 1000 motivos para isso. Não é o presente que você ganha ou deixa de ganhar no Natal, não. É o presente que Jesus nos deu. Ele deu a si mesmo por nós. Ele deu a sua presença a nós. Ele deu a sua palavra a nós. Ele deu o Espírito Santo a nós. Ele deu a salvação eterna a nós. Ele deu a sua igreja, que é o seu corpo, a nós. Ele deu tudo que nós precisamos. Agora a minha aplicação para você é: se você já é um cristão, mas está aí frio, gelado, medite nas palavras que foi dita aqui. Veja que o nascimento de Jesus tirou pessoas da zona de conforto. Mas elas tiveram uma atitude, glorificaram o Senhor, porque a resposta é celestial, ela não é terrena. E você precisa se alegrar nisso. A tua alegria não está em pessoas, a tua alegria está no Senhor. Precise de pessoas, mas não dependa delas. Já que você celebra o Natal, celebre com a razão, Jesus Cristo. Não põe expectativas em seres humanos, eles vão te frustrar, principalmente ao teu redor. Você precisa amá-los, mas não coloque expectativa neles. Coloque expectativa no Senhor. Ele não vai te abandonar, não vai te rejeitar, não vai te desprezar. Então acenda esse fogo, essa chama que Jesus colocou no teu coração, se você já é um cristão. E se você ainda não tem Jesus como teu verdadeiro e único Senhor e Salvador, não o aceitou ainda, não o recebeu ainda, tem o coração endurecido, não entende, não compreende, ou não tem vontade de fazer isso, dê um presente a si mesmo nesse Natal. Não espere dos outros, dê a si mesmo. Se você não pode se ajoelhar, se você não pode erguer as mãos, use a tua boca, confesse com a tua boca, peça com a tua boca. Ore ao Espírito Santo, que é aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Ore simplesmente assim: Senhor, eu não consigo entender, eu não consigo receber, eu não consigo, eu tenho dificuldades, eu tenho obstáculos ainda me travando. Eu peço que o Senhor, por favor, coloque essa verdade no meu coração,
como foi colocada no coração desses pastores. Anuncia para mim, Senhor. Manifesta para mim o verdadeiro sentido da tua pessoa, do teu nascimento, do teu propósito, do teu plano perfeito. Manifesta para mim, e o Senhor manifestando, com certeza eu vou receber e vou aceitar e vou viver para o Senhor. E você verá que a tua vida não será a mesma. Por isso que eu estou trazendo essa mensagem, verdades espirituais e eternas. Eu não estou lhe dando aqui informações ou ideias, eu estou lhe dando verdades espirituais que não podem ser negociadas. E você que é cristão, se está frio também, ora, Espírito Santo, acende essa chama no meu coração. Me ajude a ser como esses pastores que foram anunciar, que foram testificar, que foram ali regozijar e louvar o Senhor por causa da palavra. Isso deve ser a nossa fonte de alegria. Que Deus abençoe o teu Natal, a tua celebração, a tua família, a tua casa. Mas saiba que a verdadeira esperança e razão e propósito de vida está no Senhor Jesus. Foi por isso que ele se manifestou. Deus lhe abençoe.